noite. Mais uma vez, podemos nos colocar na presença do Senhor e meditar nas tuas sagradas Escrituras. Hoje, daremos continuidade ao nosso estudo e hoje veremos o trecho que se encontra em Mateus 15, versículo 21 ao versículo 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que a mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele respondendo disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Senhor, dai-nos capacidade para compreender, para viver a tua palavra. Aperfeiçoa-nos mediante a tua graça. Que a tua palavra esteja moldando-nos mais a cada dia, aperfeiçoando-nos em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse texto que nós lemos é um texto que fala da viagem do Senhor. O Senhor estava ali evitando contato com aqueles escribas e fariseus que tanto traziam ali realmente evitando os conflitos, né, com aqueles que estavam tentando a todo tempo achar algum erro do Senhor. E já estava uma situação muito complicada. E ainda não era o momento chegado que o Senhor se entregaria para ir à cruz. Então, não sendo esse momento, o Senhor evita esses conflitos, esse confronto direto com essas pessoas. E ele foi para as bandas ali de Tiro e Sidom, onde é a região dos Ciro-fenícios. E os Ciro-fenícios, os cananeus, né, aliás, os Ciro-fenícios são descendentes dos cananeus. E por isso fala-se então da mulher cananeia em Mateus. Essa é a única ocasião em que sabemos em que o Senhor saiu fora da fronteira da Palestina durante seu ministério. Uma mulher então cananeia, a mulher era gentia, ou seja, era uma pessoa pagã, não era alguém que estava ali ligada à aliança do povo de Deus. Então, alguém que não era comum, não era normal que realmente desse essa atenção. Mas o Senhor tem seus propósitos. Não foi por acaso, é claro que estava no propósito do Senhor, estava na vontade do Senhor falar e encontrar com essa mulher. Não foi a mulher que encontrou o Senhor, mas o Senhor certamente marcou no tempo e no espaço aquele momento que era necessário. Cada palavra nessa narrativa é muito importante, muito rica, e nós temos que observar. Primeiramente, nós podemos aprender a verdadeira fé que pode, às vezes, ser encontrada onde menos se espera. Uma mulher cananeia, como já disse, era uma mulher que não tinha vínculo com o povo que estava ali submisso à aliança do Senhor, que tinha compromisso com o Senhor, mas era de uma cultura totalmente pagã, avessa ao Senhor, uma mulher uma cultura dada à idolatria. E hoje em dia seria na região ali próximo do Líbano, essa região que essa mulher se encontrava. Então descobrimos essa mulher que expressa uma determinada fé. Ela fala: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela demonstra o respeito, ela demonstra a ligação, essa noção, ela tinha um entendimento da pessoa ali de Cristo, dele como descendente realmente, como enviado de Deus. Então ela tinha um determinado conhecimento. Mas podemos viver na familiaridade com o sagrado e ainda assim
nós vemos pessoas que negam o Senhor. Nós podemos pensar em Gease, que era o servo de Eliseu, que amou ali as riquezas de Naamã e mentiu, tentou arrancar ali alguns valores, e tantos outros que, na verdade, estão tão próximos, mas ao mesmo tempo longe. E no caso, essa mulher era uma mulher que estava longe, estava no território, mas ouvindo a fama do Senhor, veio a entender provavelmente, alguém contou para ela de quem era Jesus, quem era esse que estava sendo ali aclamado, e ela o busca, clama a ele, confia no Senhor. Uma mulher que não tinha um conhecimento que às vezes nós temos e demonstra uma fé profunda, uma fé viva. É possível viver na costa de Tiro e Sidom e ainda assim ter um lugar no reino de Deus. Em segundo lugar, vemos que a aflição às vezes demonstra ser uma bênção para a alma de uma pessoa. E aquela mãe cananeia, sem dúvida, tinha ali sido severamente provada. Ela foi provada pelo Senhor. O Senhor não atende de forma ali prontamente, imediatamente, mas ele realmente prova ali a sua fé. Nós vemos a necessidade disso. O próprio salmista, no Salmo 119, versículo 71, diz: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. O Senhor, por diversas vezes, nos permite passar por determinadas situações para realmente testar a motivação por detrás dos nossos pedidos. E tantos outros motivos que às vezes são desconhecidos ao nosso pensamento, mas tem um propósito. Tudo o Senhor faz de forma perfeita, maravilhosa, o faz para a sua glória. E nada existe que demonstre tanto a nossa ignorância quanto a nossa impaciência na tribulação, o nosso imediatismo, que nós desejamos logo ser atendidos. Essa mulher não foi atendida prontamente ali, de forma rápida, e ainda assim ela perseverou. Ela continuou na presença do Senhor, ela continuou a rogar ao Senhor. As provações são destinadas a nos fazer meditar, a desligar-nos desse mundo, a nos, como determinado pregador disse, para nos desmamar desse mundo. Nós temos tanto apego, as provações nos vão conduzindo realmente à palavra do Senhor e nós nos colocamos submissos, de joelhos rendidos a Ele. Somente Ele que realmente tem controle sobre nossas vidas e sobre tudo e todos, porque somente Ele é soberano. Nós vamos entendendo isso. Qualquer coisa é melhor do que viver despreocupadamente e morrer no pecado. Essa situação fez com que aquela mulher buscasse o Senhor. Uma mulher que estava no paganismo, mas veio a conhecer, veio a saber sobre o poderoso Senhor, aquele que era descendente de Davi, filho de Davi, ou seja, a promessa, né, que era dada ali, aquele que reinaria no trono de Davi eternamente, que descenderia, que seria um descendente de Davi, que estaria no trono e reinaria para sempre. Que rei é esse que reina para sempre? É o nosso Senhor Jesus Cristo. Descendente ali, mas não alguém, um qualquer, não um rei qualquer, um soberano qualquer, mas o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Qualquer coisa é melhor do que viver realmente despreocupado. E nós podemos pensar no louco, naquele homem rico de Lucas 12, 20, que ainda que tivesse juntado muitas riquezas, não tinha se preparado para a vida por vir. E do que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Do que adianta? Ao Senhor foi permitido conceder ali aquela aflição, para que trouxesse aquela mulher à presença dele. Em terceiro lugar, nós notamos que o povo de Cristo com frequência mostra-se menos misericordioso e compassivo do que o próprio Senhor Jesus. A mulher da qual é tratada no texto, ela pega e vem clamando, ela vem insistindo, ela vem rogando, e os discípulos chegam
para Jesus e fala assim: Senhor, manda essa mulher embora, despede-a. Ela já vem há tempos aí clamando, chamando, ela está perturbando. Essa mulher nem é da descendência aqui dos israelitas, ela nem é do nosso povo, não é da aliança. Manda ela embora, Senhor. Mas não. Existe mais dessas atitudes de muitos cristãos. Muitos, ao invés de receberem, acolherem, demonstrarem favor, demonstrarem ali o amor de Cristo, já pensam logo numa forma mais prática. Manda embora, despede. O Senhor nos manda realmente para aqueles que estão doentes, para os que estão necessitados, para os perdidos, as ovelhas perdidas. Sim, nós viemos para todos aqueles que necessitam. Nós não viemos para aqueles que se acham sãos, se consideram sãos. Nós viemos para aqueles que sabem que são doentes, que estão perdidos, que necessitam do amparo, do sustento, da cura, que nós estejamos agindo dessa forma. Filipenses 2:5 tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Sejamos humildes, sejamos realmente como nosso Senhor, tendo o mesmo sentimento de misericórdia, um sentimento gracioso para com Ele, para com as pessoas. Assim como Ele, que nós sejamos gentis, bondosos, encorajadores no modo como agir com as outras pessoas. Que busquemos seguir o exemplo do Mestre. Ele pode, às vezes, deixar-nos esperando por longo tempo, conforme fez com aquela mulher, porém jamais nos despedirá vazios. E assim também nos fala a nós, servos, que já conhecemos, que já fomos agraciados e temos sido agraciados continuamente pelo seu favor. Nós devemos agir e falar: Senhor, eis-me aqui, manifesta a tua graça na vida de tantos outros através desse instrumento, ainda que tão falho, tão simples, mas age, Senhor. Que nós não estejamos questionando onde, quando, como, mas fala: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Estou em tuas mãos. E certamente, assim como o Senhor o fez conosco, fará com tantos outros, agirá e demonstrará a sua graça para com aqueles que nós menos esperávamos, mas certamente todos verão a bondade do Senhor, conhecerão o Deus Todo-Poderoso, o Deus que não manda vazios aqueles que o buscam, mas cheios de alegria, de satisfação, de contentamento. Em quarto e último lugar, vemos quanto encorajamento existe para perseverarmos por nós mesmos e por outras pessoas. Como já falamos, o Senhor não atende aquela mulher de forma pronta ali, rápida. A princípio, as petições daquela mulher parecem despercebidos do nosso Senhor. Jesus não lhe respondeu palavra, diz o texto, mas ela continuou rogando, apesar de ver ali adiada a sua esperança. Provérbios 13:12, a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Aquela mulher, ainda que estivesse ali provavelmente angustiada e desejosa realmente, e não ouvindo ali palavra, não se desanimou, mas perseverou, persistiu, continuou a rogar, a insistir, a clamar, porque ela sabia que não existia outro. Ela sabia que realmente a solução para a sua angústia, para o seu problema, poderia vir somente do Senhor. E ela continuou. Mesmo ela fazendo um apelo para que algumas migalhas de misericórdia fossem concedidas, o Senhor ainda não havia ali já dado o que ela queria. E até interessante, né, nós pensarmos
Se o Senhor viesse hoje e falasse para nós que não poderia dar o alimento, o pão, né, para os cachorrinhos, porque o pão era dos filhos, como nós reagiríamos? Hoje que nós vemos tantas pessoas demonstrando um certo orgulho, provavelmente virariam para Jesus: você está me chamando de cachorro? E sairiam, iriam embora, falariam assim: não, olha só que absurdo, esse pregador, esse Jesus me chamou de cachorro. Mas aquela mulher demonstra-se humilde na presença do Senhor. Ela entende, ela compreende o que o Senhor estava falando. Porque naquele momento, até aquele momento, alianças tinham sido instauradas ali com o povo de Israel. O povo esse que deveria proclamar a outras nações a palavra do Senhor. Mas o Senhor, ele evidencia uma aspereza na resposta à súplica daquela mulher, e isso se deve realmente a ela ser de uma descendência alheia à aliança. O Senhor testa, prova ali. Uma mulher que vinha ali de uma região totalmente pagã, totalmente voltada à idolatria, o Senhor realmente deseja frisar ali a questão do favor, da graça, do amparo, que não vinha de mais um de tantos, mas o Deus verdadeiro, o Deus todo-poderoso, o Deus revelado nas Escrituras. O Senhor mostrou essa atitude a fim de provar a fé dessa mulher. O empreendimento desse breve ministério entre os gentios antecipou uma pregação universal do Evangelho, uma pregação a todo mundo, a toda criatura, a todos, né, de todas as raças, povos, nações. E foi o que fora prometido a Abraão, que abençoaria realmente ali, a descendência iria aumentar e seria abençoada toda a descendência, que toda a descendência ali seria abençoada através da sua família. E certamente assim o foi. Jesus veio dessa descendência, e quão maravilhoso é saber que esse descendente, o nosso Senhor e Salvador, veio, cumpriu tudo que era necessário e abençoou e tem abençoado diversas vidas, porque o nosso Redentor, o nosso Salvador, vive e reina e está sempre ouvindo os clamores, realmente o rogo, o clamor daqueles que ainda o chamam. A sua importunação finalmente obteve ali uma recompensa graciosa. Ó mulher, grande é a tua fé, faça contigo como queres. A promessa nunca falhou. Buscai e achareis. Mateus 7,7. Buscai e achareis. Ela continuou, persistiu, creu e esteve ali de forma humilde, e o Senhor foi misericordioso para aquela mulher. E a cura foi algo interessante, não estava ali presente, mas o Senhor dá ordem, e fala o texto que desde aquele momento a menina ficou sã. Ela se viu livre daquele infortúnio que estava cometida. Recordemos-nos dessa narrativa quando estivermos orando por nós mesmos ou por outras pessoas que necessitam, de que nós não estejamos desistindo de forma tão breve quando nossas respostas não forem atendidas pelo Senhor. Continuemos. Continuemos a nos colocar humildes, submissos, dependentes, demonstrando que somos carentes do favor do Senhor, que nada podemos, nada somos se não for a intervenção poderosa e maravilhosa do nosso Deus. Lembremos desse relato. Quando estivermos intercedendo por outras pessoas, temos filhos que desejamos ser convertidos, persistamos. Temos parentes e amigos que ansiamos que sejam salvos, persistamos. Continuemos a rogar, continuemos a clamar pela vida deles. Sigamos então o exemplo dessa mulher cananeia e apresentemo-nos perante o Senhor dessa forma.
aquela mulher que tinha uma compreensão limitada da pessoa de Cristo, e nós que temos a palavra em nossas mãos, quão mais fervorosa deveria ser a nossa fé, quão mais humilde o nosso ser deveria ser na presença do Senhor. E ainda assim aquela mulher permanece como um exemplo. Nós devemos clamar ao Senhor: Senhor, me ajuda na minha pouca fé, e me ajuda, me quebranta, me ajuda, Senhor, a ser alguém humilde, como essa mulher foi, persistente na presença do Senhor. Eu sei que o Senhor não é surdo, não é mudo, mas o Senhor está tratando da minha vida, me colocando mais desejoso e consciente de todo favor, toda bênção, toda graça, toda bondade vem do Senhor. Vem das tuas bondosas e maravilhosas mãos. Bendito seja o Senhor. Amém.